Olá, eu sou a doutora Vanessa Coragem e seja bem-vinda ao workshop de laser terapia na odontologia. Nessa série de vídeos, irei mostrar a você como ser um profissional diferenciado e que trata seu paciente por completo. Vou mostrar que a saúde sistêmica interfere totalmente na eficácia dos resultados e que você, cirurgião dentista, pode sim e deve restabelecer a saúde sistêmica do seu paciente. Colocar seu paciente em um estado de equilíbrio e bem-estar para que seus tratamentos tenham resultados de excelência. E o seu paciente irá te olhar com outros olhos, com encantamento e admiração, e assim te reconhecer como um profissional completo de verdade. E o melhor de tudo, o método aqui mostrado é baseado totalmente em ciência, testado e comprovado com estudos e artigos, respeitando os princípios éticos e regimento da classe odontológica. A base dos nossos estudos é laser terapia associada à fisiologia hormonal. A laser terapia já é utilizada há muito tempo. A terapia com luz é um dos métodos mais antigos usados pelo homem. Historicamente, como terapia solar, pelos egípcios, que é a helioterapia. E mais tarde, como terapia com luz ultravioleta, pela qual Niels Fincel ganhou o Prêmio Nobel em 1904. Mas em 1967, Mestre quis testar se a radiação laser poderia causar câncer em camundongos. Para sua surpresa, ao grupo testado, o pelo dos animais começaram a crescer e regenerou-se mais rápido. Com certeza, a laser terapia é um acelerador dos processos de recuperação e aceleração de reparação óssea, tão importante na odontologia. Sabemos também que a vitamina D é essencial para diversas funções do nosso organismo. Controle do cálcio, controle das doenças autoimunes, do diabetes, entre outros. Grande parte da população é deficiente dessa vitamina, que na verdade é um hormônio. E nós, como profissionais da saúde, podemos e devemos restabelecer níveis ótimos de vitamina D do nosso paciente. Além da manutenção do equilíbrio, temos indiretamente a regulação da mineralização óssea e a prevenção de cáries. E a testosterona, que é tão importante, ao invés do que pensam que é só um hormônio sexual. Podemos encontrar receptores hormonais de testosterona nos tecidos periodontais. E o déficit de testosterona faz com que a nossa matriz óssea seja deficiente e problemas periodontais recorrentes. Nós podemos sim, segundo o nosso conselho, prescrever hormônios bioidênticos e restabelecer o equilíbrio fisiológico do nosso paciente. Hoje, há um número enorme de mulheres que tomam e fazem uso do anticoncepcional. E quantas mulheres na menopausa são tratadas e há um desarranjo hormonal que interfere diretamente na condição física dos pacientes e prejudica diretamente os resultados. Vou te mostrar principalmente como aplicar tudo isso dentro da sua clínica. E o ILIB? O ILIB que melhora tanto a saúde sistêmica do paciente, que age principalmente no aumento da enzima superóxido dismutase, diminuindo os radicais livres do organismo, regulando ele como um todo. Principalmente doenças crônicas e melhorando a homeostasia dos receptores hormonais. Mas antes de começar a te mostrar como você vai se transformar nesse profissional completo e aprender essas técnicas, deixe-me mostrar como cheguei até aqui. Como surgiu o meu protocolo Corade de odontologia. Sou doutora Vanessa Corade, cirurgiã dentista, formada desde 2003 da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Eu amo laser terapia, faço isso desde a graduação em 2001. E esses anos todos me dediquei, estudei e pesquisei muito. E assim foi que me apaixonei, vendo os resultados e as melhoras das condições, não só bucais, mas também no organismo como um todo, completo. Mais do que isso, a laser terapia se tornou um marco em minha vida. E já naquela época decidi que eu não podia guardar aquela maravilha de tratamento só para mim. Decidi então começar a ensinar. Em 2012 comecei a laser terapia hospitalar e comprovei toda a eficácia da laser terapia que eu já percebia nos meus pacientes do consultório. Porém agora de uma forma mais intensa, melhorando a saúde dos pacientes com doenças sistêmicas graves. E cada vez mais eu ia acreditando que para se ter uma saúde plena, precisávamos de muito mais laser e muito menos medicamentos. Porém,
Mesmo percebendo que estava no caminho certo, eu sentia que faltava alguma coisa. Alguns tratamentos demoravam a surgir efeito e outros recidivavam com mais facilidade. Muitos pacientes estavam descompensados sistemicamente e as medicações os debilitavam demais. Foi aí então que descobri a modulação hormonal com o professor Marco Botelho. E aí sim, uma luz acendeu, as coisas encaixaram como uma luva e mais uma vez pesquisei, estudei e consegui unir essas duas terapias maravilhosas, laser e modulação hormonal. E meus pacientes começaram a surgir mais respostas muito mais rápido. Surgia assim o protocolo Corade, laser e modulação. E mais uma vez preciso tomar uma decisão. É justo guardar esse protocolo só para mim? É justo apenas tratar pessoas ao meu redor e deixar toda uma população que pode se encantar com esse tratamento? Claro que não. Meu espírito de professora não me deixa calar. E preciso de vocês. Ninguém consegue mudar nada sozinho. Mas juntos podemos transformar cada vez mais um número maior de pessoas e dar qualidade de vida aos nossos pacientes. Quero que vocês entendam que a modulação e o laser trazem ao seu paciente muito mais que um benefício bucal. Ele traz um benefício sistêmico. Hoje, a odontologia integrativa é uma realidade, onde buscamos tratar a causa do problema e não continuar na mesma odontologia, onde tapávamos o sol com a peneira. Tem inúmeros relatos para passar, desde uma paciente com dores em um dente tratado endo após 3 meses, e depois da lesioterapia local e técnica ILIB, nada de medicação, relatou que além da dor dental, a fibromialgia dela diminuiu. Ora, será que a dor era apenas a causa pós-endo? Posso dar inúmeros exemplos de tratamentos convencionais. Vejam, o paciente entra em seu consultório com dor. No método tradicional, você faz a avaliação clínica, radiografa, faz alguma intervenção para amenizar o problema, entra com medicação e pronto. Você parou para pensar que aquela boca não entrou sozinha naquele consultório? Você verificou a situação sistêmica desse paciente? Você parou para pensar o que ocasionou aquele problema? Com dor, o nível de estresse desse paciente está alto, consequentemente o cortisol também. Contudo, o nível de glicose e pressão estão também alterados. Você acha que isso não vai interferir no seu tratamento? E se ao invés de você ser um dentista robô, fosse um dentista mais humanizado? Um dentista que olha para o seu paciente, mais integrativo. Não é à toa que meus pacientes adoram a minha cadeira. E aí, em uma situação dessa, a técnica ILIB e a laserterapia já agem diretamente na região da dor, regulando os níveis hormonais de estresse desse paciente e você cuida do seu paciente como um todo. E você pode fazer o seu tratamento clínico na hora, achando o tratamento adequado, para que esse paciente, a partir dali, vai te olhar diferente. Você não acha que isso realmente é uma nova odontologia? Eu realmente acredito nisso. Agora vamos dar início à nossa aula de técnica ILIB, laser terapia. Na laser terapia, nós trabalhamos com um laser vermelho, na faixa dos seus 660 nanômetros, e no infravermelho, 808 nanômetros. Na laser terapia local, nós trabalhamos com vermelho e ou infravermelho. Podemos trabalhar com eles conjugados ou separados. Trabalhamos na aceleração do processo de cicatrização, redução da dor, analgesia, edema, modulação da inflamação. Na laserterapia sistêmica, que é a técnica ILIB modificada, ele atua como antiplaquetário, analgésico, anti-inflamatório, vasodilatador, antioxidante, que é o anti-envelhecimento, ação do sistema endócrino, ação do sistema nervoso central, ação do sistema cardiorrespiratório. Na laserterapia sistêmica, nós atuamos com laser vermelho. Umas concepções básicas do laser. A palavra laser é formada pelas iniciais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. A teoria da emissão estimulada foi descrita
pela primeira vez em 1917 pelo cientista Albert Einstein. Foi a partir da teoria de Planck que veio a emissão estimulada de Albert Einstein. Em 1963, Mester, em Budapeste, iniciou trabalhos com utilização de laser de baixa potência, que é o soft laser, para a cicatrização de feridas e úlceras. Conseguiu-se demonstrar que é possível obter bons resultados terapêuticos com baixa intensidade de energia. A partir daí, depois disso, na década de 70, na ex-União Soviética, começaram as pesquisas sobre a laserterapia intravenosa. A técnica consiste na introdução de um catéter intravenoso em um dos membros superiores, acoplado a uma fibra óptica que irradia o sangue com laser direta e contínua no local de aplicação, distribuindo esse sangue irradiado através da circulação por todo o organismo. A partir daí começaram os estudos, porque antigamente tinha que ir ao centro cirúrgico fazer esse acesso intravenoso. Hoje tem a terapia técnica Lib modificada, que é a Transderm, então a gente usa a pulseirinha e o aparelho é de 100 mW. Naquela época, na técnica antiga, usava-se o laser de hélio neônio de 5 mW. Então, o laser de hélio neônio é o que se assimila ao laser de iodo que nós usamos hoje. É o que mais se parece, tá? Só que numa potência muito maior. E aí, começaram a ver o quê? Uma diminuição dos radicais livres. Que nós sabemos que radicais livres são os átomos isolados de oxigênio, altamente corrosivos, responsáveis pelo envelhecimento precoce e doenças degenerativas. O radical superóxido, ele é originado através da respiração celular. Então, na cadeia respiratória, que vem da mitocôndria, a maior parte de oxigênio se origina em peróxido de hidrogênio. Quando a mitocôndria escapa, quando a mitocôndria deixa escapar esse elétron solitário, ele logo se liga a um oxigênio, formando o radical livre superóxido. Logo aparece a enzima protetora superóxido dismutase, que vai estimular a transformação desse superóxido em peróxido de hidrogênio. É isso que acontece no organismo em homeostase. Logo depois vem a catalase dos peroxossomos, que decompõem esse peróxido de hidrogênio, transformando em água. Os radicais livres, em geral, têm um período de vida muito curto, sendo produzidos continuamente no organismo a partir de reações bioquímicas, sendo a sua gênese a partir do oxigênio e seus derivados e também de diversos metais. Para combater o efeito lesivo dos RL, o organismo lança mão de um sistema de defesa que utiliza enzimas, proteínas e compostos varredores. Mas, dependendo do caso, esse sistema poderá ser insuficiente, necessitando de uma terapia medicamentosa para promover uma manutenção dessa homeostase do organismo, podendo ser essa uma terapia de complementação ou ao déficit ou para a eliminação dos excessos. A cada dia, os resultados obtidos pela terapia com agentes antioxidantes e quelantes são mais eficazes e satisfatórios. Eventos relacionados aos radicais livres. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que pode acontecer em casos de excesso de radicais livres. Envelhecimento precoce, mutações, câncer, aterosclerose, lesão por toxicidade de oxigênio em pulmão e retina, lesão pós-isquêmica, lesão pós-concussão cerebral, síndrome demencial, disfunção renal pós-transplante, artrite reumatoide, hemocromatose transfusional, doenças autoimunes e outras. A cada dia, os resultados obtidos pela terapia ortomolecular com agentes antioxidantes e quelantes são mais eficazes e satisfatórios. Com base em trabalhos realizados por Mester com laser local, os russos, a partir de 70, desenvolveram a laserterapia intravenosa, mostrando a sua eficácia no tratamento de várias patologias crônicas e agudas. Com a evolução
clínica dos pacientes, pesquisas sobre o mecanismo da ação do INIB foram intensificadas, evidenciando o efeito antioxidante da laserterapia intravenosa por aumento da produção da enzima superóxido dismutase. Fundamental a quebra do mecanismo de formação dos RLs gerados a partir do oxigênio, pois a produção do radical superóxido, o primeiro a ser formado a partir do oxigênio, servirá de substrato para o desencadeamento da formação de RL mais lesivo, como o radical hidroxila. O tratamento com a irradiação da técnica INIB tem um efeito antioxidante através da estimulação dessa enzima do superóxido dismutase, que é o principal componente do sistema antioxidante endógeno. Essa enzima protege os seres aeróbios contra a reatividade e a toxicidade do radical superóxido, que é o primeiro a se formar a partir do oxigênio e que, se não for neutralizado, poderá evoluir para a formação do radical hidroxila, altamente lesivo às células, como eu falei anteriormente. O radical superóxido por si só causa lesões. No caso de haver deficiência, o mecanismo soma-se e teremos lesões de tecidos como cardíaco, vascular, pulmonar, pancreático e articular. Por esse motivo, podemos dizer que o superóxido dismutase tem efeito desintoxicante, através da neutralização dos radicais livres. Outra ação terapêutica muito interessante do INIB dá-se no sistema circulatório. Sabe-se que as doenças de caráter circulatório local ou sistêmico resultam de disfunções mecânicas dos vasos sanguíneos, principalmente na microcirculação desencadeada por fatores como aumento da viscosidade sanguínea, diminuição da capacidade de acomodação espacial da hemácia, já que o diâmetro da hemácia é 3 vezes maior que o diâmetro dos capilares. Há uma tendência à obstrução do fluxo capilar, com consequente hipóxia tecidual. Formação de placas ateromatosas também. Então, se nós atuarmos com a técnica INIB num paciente que tem uma disfunção de caráter circulatório, nós teremos só benefícios. Todos esses benefícios que eu falei no caráter circulatório ocorrem porque o laser de baixa potência reduz os radicais livres circulantes no sangue, recupera a qualidade das hemácias, devolvendo sua capacidade de emoliência, evitando os trombos que entopem as artérias e melhorando a oxigenação dos tecidos. Isso é fantástico. A terapia da técnica INIB por estimulação da SOD atua na cascata do ácido araquidônico, produzindo a prostacyclina PG12, formada na parede vascular, que é um forte antiagregante plaquetário com ação vasodilatadora. Isso aí é fantástico, né? Quando existe um aumento do radical do superóxido, principalmente na presença de cálcio intracelular, isso é fantástico a gente prestar atenção, porque muita gente acha que colesterol que entope a artéria, né? Que a gente já ouviu muito isso, né? E na verdade, hoje a gente sabe que colesterol é um álcool, não é gordura, e ele não entope a artéria. O que dá um entupimento da artéria é as placas ateromatosas, que vêm de caráter devido ao excesso de cálcio circulante no sangue. Então, quando existe um aumento do radical superóxido, principalmente na presença de cálcio intracelular, que age convertendo a enzima xantina desidrogenase em xantina oxidase, teremos uma maior oxidação lipídica, que evolui com a formação de placas ateromatosas. Então, indicação clínica para quem tem excesso de placas ateromatosas, aí quando nós pedimos exames de carótidas e a gente vê as placas, né? Indicações clínicas para a técnica INIB: doenças degenerativas, disfunções cerebrais, diabetes e suas complicações. Ele age muito bem no paciente diabético, vai melhorar o quê? A circulação dos membros inferiores, né? A circulação periférica. Doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, infarto e angina, doenças do sistema vascular periférico e cicatrização em geral, sistema respiratório, cicatrização em geral, efeito antiplaquetário, analgésico e anti-inflamatório como modulador da inflamação, estimula a produção de prostaglandina, auxilia nos sintomas de TPM, estresse, enxaqueca e dores lombares e aumenta a libido.
O laser tem efeito antiplaquetário, analgésico, anti-inflamatório e vasodilatador. Ele melhora a oxigenação, melhora a produção da prostaglandina, que diminui a dor, e a serotonina, que tem a geração do bem-estar. Então, às vezes eu até brinco, eu falo, gente, vamos produzir serotonina aí, vamos aumentar, é só fazer técnica Lib. Ela dá a sensação de bem-estar, diminui sintomas da TPM, estresse, enxaqueca e dores lombares. Por isso que eu falo, faz a aplicação de laser local, depois técnica Lib, um complementa o outro. As contraindicações. Na verdade, eu não diria que são contraindicações, eu diria cuidados. Por exemplo, câncer, hoje é muito utilizada a técnica Lib para câncer, então a gente já pode riscar ela da nossa lista, tá? A técnica Lib é muito utilizada na oncologia, principalmente para restabelecer pacientes pós-quimioterapia. A qualidade de vida que a gente devolve para o paciente não tem o que falar, os pacientes relatam melhor a cada dia, né? Gestantes a gente fala para não utilizar porque não tem embasamento, não tem estudos científicos, mas existem relatos clínicos excelentes de gestantes que já usaram a técnica Lib. Glaucoma a gente toma um cuidado, mas se o paciente é compensado, pode usar sim. E marca-passo, aqueles marca-passo antigos, para não descompensar o magnetismo, né? Mas os novos marca-passos não tem esse problema, tá? Então, vocês podem ver que quase não existe contraindicação para a técnica Lib. Eu poderia falar várias ações fisiológicas da técnica Lib, né? Nas patologias, mas tem uma que eu gosto mais, que é o que a gente mais pega no consultório, que é o diabetes, né? Então, o Lib atua de maneira antioxidante, promovendo o aumento do nível da superóxido dismutase. No pâncreas, a enzima superóxido dismutase atua protegendo as células beta, evitando uma ruptura pela ação dos RLs sobre a dexorribose do DNA. Então, é fundamental a técnica Lib no paciente diabético, tá? É legal usar em Parkinson, doença de Alzheimer, nós reduzimos muito. Tem uns artigos científicos que eu gosto muito, sempre eu gosto de relatar esses artigos científicos. Tem um que fala sobre endometriose, tem um que fala sobre a ação da mitocôndria com estresse oxidativo, que é fantástico. E tem um também que fala numa comunidade de pacientes com pneumonia, que o restabelecimento pulmonar foi muito mais rápido. Então, existe N artigos. Se a gente jogar na PubMed, na Cielo, nós vamos ver muitos artigos. E detalhe, esses artigos que eu acabei de falar para vocês são artigos russos antigos. Hoje nós temos muitos novos artigos aí de 2017 2018. Então, vale a pena procurar lá na PubMed, que tem vários, tá bom? Outro benefício da técnica Lib que eu gosto de falar é o controle do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele não é vilão. Ele sempre tem que estar em equilíbrio. Ele não pode nem estar alto e nem estar baixo. Em equilíbrio, ok? E o Lib, ele regula esse cortisol, ele regula o estresse do paciente, controlando a pressão sanguínea e a glicose no sangue. Então, temos que utilizar a técnica Lib no consultório. Também é utilizada a técnica Lib na área da estética. Por quê? A utilização da técnica Lib traz um aumento importante da quantidade de superóxido dismutase, que é uma enzima que leva ao combate dos RLs do oxigênio. Ok, já falei isso até agora. Mas o complemento disso, essa enzima, ao ser estimulada, inativa os radicais do oxigênio que destroem a telomerase, que é uma enzima importante que atua no processo de envelhecimento celular. Por isso que dizemos que a técnica Lib é o soro da juventude a laser. O Lib na estética, ele estimula a formação de colágeno e elastina, a pitose tissular, rugas, anti-age, rejuvenescimento, fotoenvelhecimento, pós-operatório, processo inflamatório da acne, processo inflamatório da celulite e age na má circulação, que também dá celulite, né? Eu vou passar alguns protocolos clínicos para vocês, ok? No protocolo Lib Anti-Age, esse protocolo que eu vou passar é o protocolo da DMC,
feito no NUPEM, com estudos e embasamentos científicos, ok? Esse é o protocolo que, se você entrar no aplicativo da DMC, tá lá, tá bom? Protocolo Libre Anti-Age, 15 minutos, 2 vezes na semana, 10 sessões. Remove as toxinas do organismo, protege a telomerase e manutenção a cada 3 meses. Protocolo Libre Patologia Crônica, 30 minutos, 2 vezes na semana. 10 sessões, pausar 20 dias e repetir. Nós usamos para controle da pressão arterial, melhorar a oxigenação pulmonar, controle da insulina e nós fazemos a manutenção de 2 meses, a cada 2 meses, 5 sessões. E tem o protocolo de 60 minutos, 2 vezes na semana, 10 sessões, descansar 20 dias e repetir. Fibromialgia, circulação, manutenção a cada 2 meses e 5 sessões a cada 2 meses, ok? Isso, o que eu falei para vocês, a partir de amanhã vocês já podem estar utilizando a técnica Libre no consultório de vocês sem problema nenhum, sem medo nenhum, tá? Vocês vão começar a trabalhar com essa receitinha de bolo e a partir daí a desenvolver e a sentir o que o paciente precisa, se ele precisa de mais, se ele precisa de menos, isso é vocês que vão sentir, ok? Falamos hoje sobre a técnica Libre, a laser terapia, e na próxima aula, no dia 12, vou falar sobre a testosterona e a vitamina D na odontologia, tá? Vocês podem deixar o comentário de vocês, dúvidas, perguntas, deixem o comentário, qualquer coisa eu vou estar respondendo, a equipe também vai estar me auxiliando, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.